Conteúdo indispensável para sua transição para o ensino médio ou para quem vai fazer Enem e vestibulares que adora esse conteúdo, unidades de medida do Sistema Internacional de Unidades. E eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, tá já familiarizado pelo menos com os conceitos, e a gente vai revisar aqui as 10 mais unidades do SI. O Enem e vestibulares adoram isso aqui, e a gente, para fazer um bom ensino médio, a gente precisa estar dominando esse conteúdo, ok? Já vou mandar o primeiro certinho aqui, que eu tinha colocado em vermelho. Vou colocar aqui agora em verde, que é o conceito de massa. Como assim, professor, massa? Bom, vou usar o meu próprio exemplo de agora. Acabei de fazer o pedido de um franguinho. É um peito de frango empanado de uma marca e tal, que eu não jantei, não almocei, não tomei café. Eu não sei que hora que eu estou gravando isso aqui, porque você também não sabe. Eu só sei que eu tô com vontade de comer um frango. Bom, professor, de manhã eu acho que ele não ia comer. Enfim, massa. Aí eu pedi pra ela, Zil, quanto vem de frango? Ai, esse frango vem apenas 400 gramas. Ah, legal. 400 gramas. Uma unidade de medida, ó. Grama é uma unidade de medida para massa, ok. Mas não é no sistema internacional. Sabe por quê? Porque no sistema internacional, que a gente já tem uma noção do que se trata, mas eu vou recapitular aqui, sistema internacional é aquela convenção mundial, diga-se de passagem, tá? Não abrange todo mundo, mas mundialmente falando, é uma convenção em que diz, se você for escrever sobre massa em um artigo, em um livro, se a gente for fazer um cálculo, um experimento científico, os valores de massa deverão ser dados em quilograma. Aqui está em quilograma? Não. Ela deu o valor do frango em gramas. Mas eu posso muito bem converter isso aqui para quilograma, que nada mais são do que 0, ou nada mais é do que 0,4 quilogramas. Professor, como que você sabe disso? Bom, porque eu já gravei, todo mundo já gravou também, que 1 quilograma, quilo é 1000. 1 quilograma, né, galera? É igual a 1000 gramas. Eu não estou aqui para ensinar você a fazer as conversões agora, mas sim gravar o seguinte. Se eu estiver falando de massa, eu preciso colocar a resposta em quilograma para estar no chamado Sistema Internacional de Unidades. Me dava uma vontade enorme em dizer que era grama. Então não é tonelada? Não. É quilograma? Sim, quilograma. Ok? Se atenta que a única que tem um K na frente, que é quilograma, é um prefixo multiplicador, porque o restante vai ser só unidade crua. Eu já vou mostrar para você, tá? Como assim, professor? Como se fosse grama, mas para massa, quilograma, anota, no Sistema Internacional de Unidades, é quilograma a unidade para massa, ok? Vamos para a próxima. Qual é a próxima, professor? A próxima, volume. O senhor tem um asterisco? Ou, como alguns falam, tem um asterisco ali, professor? Deixa eu apagar isso aqui, meu grande apagador, né? Meu grande apagador, e essa aula vai ser bem sequencial, para você poder anotar no seu caderninho aí, ok? É isso aí, tá? Professor, por que volume está com asterisco? Porque é o seguinte, ó. Volume, no Sistema Internacional de Unidades, ele é dado em metro cúbico. Eu quero que você anote isso por óbvio, né? Em metro cúbico. Professor, o que seria um metro cúbico? Ah, tenta imaginar. Imagina que eu tenho aqui uma caixa d'água, né? E que aqui seja 1 metro, esse lado seja 1 metro, essa aresta, se fosse um cubo, tá? E aqui seja 1 metro também. 1 metro por 1 metro, 1 metro. Vai dar uma caixona de 1 metro por 1 metro, 1 metro. Lá dentro é o volume de 1 metro cúbico, né? Porque é um cubo, é um volume, né? Então aqui é 1 metro cúbico. Ok, professor, eu entendi. E existe uma relação, galera. Uma relação. Você sabe, professor, não, volume não é em litro? Não. Veja, essa relação que é dada em metro cúbico, então eu anotei, volume é em metro cúbico. Você tem que gravar uma, pelo menos, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1000 litros. Aqui nós estamos falando, galera, olha só, de um conceito chamado volume e capacidade. Tecnicamente falando, galera, a gente vai falar, vamos fazer o seguinte, ó, só grava assim. Quando eu falar em metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, decâmetro cúbico, professor, o que é isso? Calma, a gente vai aprender isso. O que eu quero que você grave, se você for falar sobre volume no sistema internacional, eu coloquei tantos alguma coisa de líquido ou de um gás lá dentro. Eu vou ter que falar em metro cúbico e não em litro, e não ml. É metro cúbico. Para volume, metro cúbico. E uma
relação de volume e capacidade. Senhor, como assim volume e capacidade? É que quando eu falo em litro, pessoal, não é exatamente o volume. Volume a gente fala em metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. E quando for capacidade, litro, mililitro, ok? Tá? Então existe, mas para nós, cá entre nós, tá? Considera tudo igual. Tudo volume, tudo volume. A única coisa que você precisa saber, fazer essa conversão. 1 m³ é igual a 1000 litros, pra gente começar, tá? Isso aqui não é uma aula de conversão, mas só pra gente começar, ok? Sobre volume, é isso aí. Apagando com o meu super, mega, hiper top e muito tecnológico apagador. Professor, por que você usa? É porque eu não tô afim. Professor, mas você tem apagador? Tem. Mas você gosta que não. Tá bom, todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu. Tá, beleza. Qual é o próximo agora? Vamos colocar aqui temperatura. Certinho na temperatura, porque é o que nós vamos falar agora. Temperatura. Professor, já sei. Graus Celsius. Graus Celsius nós utilizamos aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, em muitos países da América, inclusive. Graus Celsius. Ah, agora tá mais ou menos, sei lá, tô chutando. 25 graus Celsius. Ok. Aí eu fiz um experimento e a aguinha lá no experimento estava a 12 graus Celsius, 20 graus Celsius, 30 graus... Não vai ser graus Celsius que você vai ter que colocar no teu relatório, na tua pesquisa. Quando você for ver um livro que fala cientificamente alguma coisa e tiver no sistema internacional, não vai estar a temperatura em graus Celsius. Ela vai estar em Kelvin. Kelvin. Como assim, professor? Kelvin. A unidade de medida no sistema internacional é Kelvin. Kelvin. Professor, mas quais que tem as principais? Só falo as principais. Eu vou falar as 3 principais. Tem outras principais, mas as 3 principais. Nós temos aqui, a que nós conhecemos, graus Celsius. Nós temos os chamados graus Fahrenheit. Já viram isso ou não? Ou Fahrenheit. E nós temos o Kelvin, que tudo é letra maiúscula, tá, pessoal? Porque são nomes próprios, derivados de nome próprio, tá? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Ok? E existe uma relaçãozinha. Né? Por exemplo, nós sabemos que a 100 graus a água ferve a 100 graus Celsius, concordam? Para Fahrenheit, se fosse a mesma equivalência, por exemplo, nos Estados Unidos, eles utilizam... Opa, deixa eu colocar aqui. Nos Estados Unidos, eles utilizam essa escala termométrica de Fahrenheit. Lá é 212 graus. Se lá nos Estados Unidos, nossa, a água ferve a 212 graus. Mas 212 graus, Fahrenheit, que é a mesma coisa para nós que 100 graus Celsius, ok? E se for em Kelvin, professor? 373, muito bem. 373,15, enfim. Isso aqui são equivalências, galera. Ó, é como se um termômetro estivesse marcando em graus Celsius 100, Fahrenheit vai estar 212 e Kelvin 373. A temperatura de congelamento da água. A água aqui no Brasil, a água em graus Celsius, a pressão de um ATM, né? Não vou ficar... A água congela 0 graus. Quanto é 0 graus em Fahrenheit? É 32. Ai, filho, qual que é a temperatura que tá aí nos Estados Unidos, filho? Ah, mãe, aqui tá 32 graus. Nossa, tá calor, né? Em pleno inverno. Não, amor. Mãe, 32 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 0 graus Celsius. Entendido? Então, se falar 32 Fahrenheit... Beleza, já entendi, professor. Em Kelvin, 273 Kelvin. Tá? Eu quero que vocês façam essa anotação e não esqueça, se perguntarem unidades no sistema internacional, Kelvin, tá? Kelvin. Daqueles ali, Kelvin é o... Senhor, não tem graus no Kelvin? Detalhezinho, né? Quando a gente der essa aula, Kelvin não tem. Tem uma aula só sobre escala termométrica depois. É só dar uma procuradinha aí, ok? Qual é o próximo agora? Pressão. Professor, já sei. Pressão ATM. ATM, professor. A gente fala bastante em ATM, bem usual, né? Bem usual. Ah, professor, já sei, PSI. Meu pai sempre enche o pneu do carro lá, o pneu do carro tá lá 30, 35 PSI. Polegada quadrada, esse tipo de coisa assim, que tá bem em desuso, inclusive tem orientações dos sistemas que normatizam isso a deixar de usar essas unidades que a gente nem sabe do que se trata, tá? Libra por polegada quadrada e tudo mais que tem a ver com PSI. Eu nem vou falar sobre transformações nesse caso, eu quero só que você guarde ATM, vai continuar sendo utilizado nas nossas provas, por óbvio, porque aqui nós utilizamos muito ATM, pressão em ATM. Você já deve ter ouvido falar, né? Pressão a nível do mar, a pressão é 1 ATM. Ok, o que eu quero que você guarde são
uma relação com 3, igual a gente fez com escala termométrica, aqui, graus Celsius, Kelvin, Fahrenheit, ou era Fahrenheit? Não, era graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Igualzinho a gente fez, eu vou fazer uma relação agora para pressão. Pressão, pessoal, no Sistema Internacional de Unidades, é a chamada pressão em Pascal. 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 Se você ficar com dúvida como escreve Kelvin, Pascal, digita aí, tá? Mas eu posso escrever Pascal com L no final, tá bom? Vai lá. E qual é a relação, professor? Eu quero que você guarde isso aqui, ó. Se eu estiver falando em ATM, 3 letrinhas minúsculas, ok? Ah, não vem de um nome próprio, não. Senhor, não, ATM, não tem. Ó, e aqui, milímetro de mercúrio. milímetro de mercúrio, HG, hidragiram, H maiúsculo, G minúsculo. E daí aqui nós temos Pascal, que inclusive é o nosso do Sistema Internacional. O que você quer que eu guarde, professor? Que é importante? Primeiro que no Sistema Internacional de Unidades, Pascal é a unidade no Sistema Internacional de Unidades. Não é ATM, não é milímetro de mercúrio, não é PSI, libra polegar quadrado, nada. É Pascal. Tá, e qual é a relação? Pessoal, guarda isso no fundo do seu coração, sério. Um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio. Ó, um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é equivalente, aproximadamente, a gente vai considerar isso, 1 vezes 10 elevados à quinta Pascal. 1 vezes 10 elevados à quinta Pascal, 10 na quinta, pessoal, é a mesma coisa que 100 mil, ok? 1 vezes 10 na quinta Pascal. Então, para deixar menos cheio de flecha ali, vamos fazer o seguinte, vou colocar assim, ó. Um ATM, você anota assim, ó, tá? Você não ouviu o que eu joguei no chão, né? Tá, ó. Você vai colocar assim, um ATM, isso aqui dá gosto. Um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio. Que é a mesma coisa que 1 vezes 10 na quinta. 10 na quinta, aqui. Pascal. Tá? Faz essa relação, porque qualquer... deram que é 0,5 ATMs. Então é metade de 760. Ok? Enfim, é uma relação que eu quero que você guarde. E no Sistema Internacional, pressão é em Pascal. Ok? E agora o próximo conceito, próxima unidade de medida, para quantidade de matéria. Senhor, quantidade de matéria. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu vi a primeira vez essa expressão, quantidade de matéria, eu também fiquei pensando, quanto de matéria que tem? Quantidade de matéria, pessoal, é uma coisinha que você vai ver na química, que tem a ver, é uma relação com o número de átomos, o número de partículas que tem dentro de cada átomo, dentro de um conjunto que é um número, tá? E esse número, para a quantidade de matéria, ele se chama mol. É um número ou uma unidade de medida, professor? É uma unidade de medida, mol, que equivale, ele representa um número, tá? E o que eu quero que você guarde, toda vez que aparecer a palavra mol, um mol significa 6,02 vezes 10 elevados a 23. Professor, não entendi. O que é um mol? Uma palavra é um número? Sim, uma palavra é um número, igual quilo. Quilo é um prefixo. Quilo é 1000. 10 a terceira. Um mol é aquele número ali. Professor, esse número é grande? Vou dar um exemplo. Se eu pegasse 1 mol de grãos de arroz. Só vou dar esse exemplo. 1 mol de grão de arroz. Quantos grãos você pegou, professor? 1 mol. Quantos grãos, professor? 6,02 vezes 10 a 23. Pensa, 6,02 vezes 10 elevado a 23. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. Vezes 10, 10 mil. Vezes 10, 10 mil. E vai 23 vezes. A quantidade de arroz cobriria todo o planeta Terra. Cobriria todo o planeta Terra com arroz. E faria tanto arroz, uma camada de 70 metros. Foi o cálculo que eles fizeram. Esse número mol é um número absurdamente grande. O que eu quero que você saiba é absurdo esse número mol. Se eu pegar 1 mol, bom, desde que houve, agora é questionável, né? Se houve ou não houve, o Big Bang, há bilhões de anos atrás, não se passou 1 mol de segundos ainda. Porque é muitos segundos, tá? Por quê? Porque 1 mol é esse número aqui. E eu quero que você guarde isso aqui. Quantidade de matéria, mol, é a unidade de medida. Próximo conceito, corrente elétrica. Tem um I ali, professor? Porque o correto de se falar, pessoal, tecnicamente falando, é a intensidade da corrente elétrica.
mas a gente fala, coloquialmente, corrente elétrica. Quando eu falo, corrente elétrica naquele fio condutor, professor, eu nem estudei isso, eu sei que não, mas só saiba, o dia que te falarem sobre corrente elétrica, você vai falar que a unidade de corrente elétrica, a unidade de medida é o ampere, tá? Vou colocar só assim, professor, como que escreve? Ampere. Vou deixar sem acento porque tem as... Enfim, ampere, ok? É assim que você vai escrever. Como que é a unidade? É um A maiúsculo. Por que será? Isso aí, né? Fechou? Beleza, professor, é muito importante isso aqui? Sim, quando chegar a hora vai ser importante para você, tá? Comprimento. Aqui é show de bola, hein? Comprimento. Você vai fazer um cálculo lá numa medição de uma construção. Você é engenheiro e vai precisar colocar num artigo científico sobre construções de prédio, sei lá. Ou a espessura, ou a grossura, ou o comprimento de um órgão do seu corpo, uma célula, alguma coisa, você deve colocar, independente se o tamanho é grande ou o tamanho é pequeno. Senhor, tipo um prédio. Você colocar lá que um prédio é 300 metros, um grande, mega prédio, né? 300 metros tem que ser um troço absurdo, né? Ou 100 metros, que também é um absurdo um prédio, mas 100 metros. Professor. E se eu falar, professor, o tamanho de uma glândula lá, que é desse tamanho, vou colocar em metros também? Sim, vai colocar em metros. Por quê? Porque a unidade de medida no sistema internacional para comprimento é metro. Se você falar que vai fazer uma viagem, você não vai dizer, esse teste, esse experimento foi feito em uma viagem de 5 quilômetros. Não. Você vai dizer, foi feita uma viagem em 5.000 metros. 5 vezes 10 na terceira, metros. Metro. Não vai colocar quilômetro, não é centímetro, milímetro, é metro. Mas tem como colocar em quilômetro, né? Tem como colocar, mas não estará no chamado Sistema Internacional. Então nós temos que gravar, pessoal, quais são as unidades do Sistema Internacional, ok? Metro, medida em metro. Tanto é que quando eu falar sobre área, a medida vai ser metro quadrado. Quando eu falar de volume, vai ser metro cúbico. Perceberam? Por quê? Porque é uma medida derivada e, por óbvio, ele segue esse raciocínio. Se comprimento em metro, quando eu falar de volume, será metro cúbico, ok? Vai anotando no seu caderninho, deixa bonitinho aí. Tempo. Tempo para copiar? Não. Unidade de medida chamada tempo. Tempo, eu posso falar, passou-se 3 horas, passou-se 2 horas, passou-se tantos minutos, passou-se 2 dias, passou-se 1 ano, tudo é tempo, ok. Mas qualquer coisa relacionada a tempo, em um trabalho científico, em uma pesquisa, no sistema internacional, que é o que nosso vestibular e Enem pede, tempo sempre será em segundo. Sempre será em segundo, ok? Segundo. Tem minuto, tem hora, segundo. Ok? Não perca essa. E força, professor? Força, eu acho que vocês já ouviram falar também, né? Força é em Newton. Força é em Newton. A unidade do sistema internacional é em Newton. Tipo, que negócio tipo de Isaac Newton, professor? Sim, tem tudo a ver com ele. Uma homenagem, inclusive, né? Newton. Então, força é em Newton. Um N maiúsculo, portanto, ok? E energia, professor, aqui é bacana. Foi deixado por último porque é uma maravilha. Energia. Porque, professor, quando eu estou num exercício, um gasto calórico, eu gasto muita energia. Sim, você lembra da chamada calorias. Beleza. Dá para colocar energia, professor, em calorias? Dá. Tá no sistema internacional, professor? Não. Mas existe? Sim, existe. Professor, dá para falar de energia em quilowatt? Meu pai falou que nós gastamos tantos quilowatt-hora esse mês na conta de luz. Sim, energia elétrica medida em quilowatt-hora, por exemplo, nas contas de luz e tal, pode. Professor, tem um negócio lá, uma esteira, que fala quantos joules, ou joules, eu gastei. Dá para falar em joules? Sim. Está no sistema internacional só falar em joules, professor? Sim. Então, primeiro de tudo, o que nós vamos gravar? Se eu falar em energia, é joule. Não é calorias, não é quilowatt-hora. E você precisa fazer uma associação aqui, fazer uma associação bem legal, que todo mundo sabe que já estuda, que estuda legal, sabe disso e você vai saber também. O que, professor? Que uma caloria equivale aproximadamente 4,18, 4,2, tá? É 4,18, 4,2 joules. Olha só, se eu falar para você que uma caloria, vou até colocar em minúsculo aqui, porque
eu não quero tocar no assunto, mas também não quero ouvir ninguém falando umas coisas, tá? Ó, uma caloria é igual a 4,2 joules. Você precisa anotar isso no teu caderno. Ah, eu gastei 10 calorias, então foram 42 joules, tá? Se falar em energia no sistema internacional, joule. Anota, faz esqueminha no teu caderno e essa é a nossa aula de conhecimento das unidades de medida, ok? Não esquece disso. Nós vamos utilizar elas. Um beijo, vai para a próxima aula.